O que nós vimos aí ao longo de todo esse período da palestra é de que o grande mal da comunicação é que ele vai tirando de nós criatividade, coragem e individualidade. Ou seja, ele prejudica o cerne do amor diante daquela ideia de que o amor é um ato contínuo de criação, de que o amor é um diálogo, de que a gente tem que buscar no diferente o chamamento para que a relação se mantenha. Ou seja, a gente faz muito errado, né? A gente se relaciona de uma forma muito equivocada. Do jeito que a gente vai caminhando para o abismo e se choca quando tropeça. Outra coisa é que, assim, muito de todos esses argumentos e comportamentos se dão em nome do tal do amor. A gente fala que está fazendo isso porque ama, né? E aí, essa distorção do afeto, ela vai comprometer demais o amadurecimento da relação. Falar que ama ou dizer que está fazendo em torno do amor não deve ser uma panaceia para a resolução dos problemas. A gente tem de ter uma apropriação mais responsável dos nossos atos, da forma como a gente age, se de fato a gente quer amar. Também sobre isso é interessante, né? Porque assim, a gente fala que tudo é amor porque a gente não sabe o que é emoção. A gente tem uma dificuldade enorme de nomear as nossas emoções, de identificar as nossas emoções, de discernir as nossas emoções. Da mesma forma como a gente tem uma dificuldade enorme de discernir o que a gente quer. Então, é pensar que trabalhar melhor as nossas emoções é uma forma também que a gente tem de aprender a se relacionar melhor, né? Se a gente voltamos para a velha ideia do autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, maior a chance eu tenho de me relacionar com o outro. Ou então, estamos numa instituição católica, né? Amar um ao outro como se ama a si mesmo. Não tem como você amar mais o outro se a referência do amor tem de ser a referência do amor próprio. E amar-se é cuidar-se também, é entender-se, é perceber como é que as coisas funcionam dentro de si. Tem um argumento, né? Nossa avó dizia que brigar não é bom para o casamento. De fato, não é. Brigar é bom para o casal. Para o casamento, não é. Sempre que a gente briga, a gente está colocando em xeque vários daqueles valores dos contratos iniciais que a gente assinou em branco, lá do começo. A briga, ela pode ser uma ameaça real para o casamento. Mas eu não sei se também a gente tem de defender tanto o casamento como instituição, defendê-lo mais do que defender o próprio casal. O Gaiarsa, ele fala que nas brigas a gente define mais distâncias do que aproximações. Brigar é uma forma que a gente tem de defender também a nossa individualidade. Eu brigo para dizer que eu não gostei disso, disso, daquilo, que aquilo me atingiu dessa forma e que essa situação não pode se repetir. A proposta da boa briga é essa. Não é a acusação do outro ou dizer o erro do outro, né? É falar de si a partir do ocorrido. E ao falar de si, é falar também da relação que se estabelece com o outro. Uma coisa também que se perde muito grande parte de toda essa história poderia se resolver com bom humor. Se nós aprendemos a rir, a ver o quão banal é a maioria desses chiliques que a gente dá ao longo do casamento, se a gente começar a olhar e entender muitas vezes como chiliques, muitas vezes isso pode se facilitar enormemente. É claro que tem que ter um limite razoável para isso. E assim, é rir do nosso chilique. Do meu e do nosso. Rir do chilique do coleguinha não é legal, né, gente? O que o outro está requisitando é real para o outro. É pertinente ao outro.
E aí, muitas vezes, o que a gente vê é esse bom humor sendo usado da pior maneira. Que é usar o bom humor para poder, de alguma forma, atingir a vulnerabilidade do outro. E não para poder, de alguma forma, ter uma medida mais razoável de quais brigas valem a pena ter. É pensar também que quando a gente assume uma postura muito solene dentro da relação, até mesmo na hora de discutir o que precisa ser discutido, se a gente tem de sentar de uma determinada forma, num determinado lugar, para falar, então, vamos conversar sobre nós. Essa solenidade, ela foge completamente do que é natural dentro da relação, não é verdade? A gente se comporta o tempo todo desse jeito. A gente tem que fazer uma cerimônia gigante, a cerimônia da DR. Se a gente faz isso, aquilo dali vai virar o quê? Um fator excepcional dentro da relação, não é? É tipo sair de férias. Você faz um parênteses no tempo e no espaço para poder discutir essa situação. Essa situação ela tem que ser discutida o tempo inteiro. A gente tem que pegar a ADR, amassar, pulverizar e soprar dentro da relação inteira. Medo de falar com o outro é a coisa mais... A gente tem medo de falar com o outro porque se falar pode acabar o casamento. Aí a gente não fala e acaba o casamento.